Tempo de semear e tempo de colher. Diz o Pai em seu solene sermão em Lavoura Arcaica de Raduan Nassar, capítulo 9. E ninguém em nossa casa há de colocar nunca o carro à frente dos bois. Colocar o carro à frente dos bois é o mesmo que retirar a quantidade de tempo que o empreendimento exige. E ninguém ainda em nossa casa há de começar nunca as coisas pelo teto. Começar as coisas pelo teto é o mesmo que eliminar o tempo que se levaria para erguer os alicerces e as paredes de uma casa. Aquele que exorbita no uso do tempo, precipitando-se de modo afoito, cheio de pressa e ansiedade, não será jamais recompensado, pois só a justa medida do tempo dá a justa natureza das coisas. Não bebendo do vinho, quem esvazia num só gole a taça cheia. Fica salvo do malogro e livre da decepção quem alcança aquele equilíbrio. É no manejo mágico de uma balança que está guardada toda a matemática dos sábios. Num dos pratos a massa tosca, modelável. No outro, a quantidade de tempo a exigir de cada um o requinte do cálculo, o olhar pronto, a intervenção ágil ao mais sutil desnível. O mundo das paixões é o mundo do desequilíbrio. É contra ele que devemos esticar o arame das nossas cercas. Lançando mão de dois antigos ditos populares, não colocar a carroça adiante dos bois e não começar a casa pelo teto, o admirado escritor discorre com absoluta simplicidade e clareza, afinal o pai está falando aos filhos à mesa, para expor uma noção de sabedoria, o equilíbrio, do qual as paixões são inimigas. Não é necessário dizer mais nada para que a mensagem contida nessa passagem de Lavoura Arcaica, entre tantas outras, aliás, de igual quilate, seja transmitida limpidamente. Seja a vida comparada a uma lavoura ou a uma obra de construção civil, fica claro que nela há de se respeitar, quase religiosamente, o tempo. Esse Deus do encadeamento das coisas, atos, fatos, acontecimentos. Ai do faminto, quem tem pressa come cru. Ou, ai do sedento, não bebe do vinho quem esvazia num só gole a taça cheia. Entretanto, desde o início dos tempos modernos, ligado ao desenvolvimento urbano-industrial e posteriormente ao predomínio das finanças privadas, tudo na vida e nas relações se acelerou, sob o impulso da ideia de acumulação e conquista, domínio, inclusive da natureza. E a aceleração predominante lançou por terra, pisoteando-a, a balança do equilíbrio. Novos valores substituíram o equilíbrio. Vale mais a inovação, rompimento do rumo e do ritmo correntes, que a tradição, manutenção do rumo e do ritmo correntes. A paixão desenfreada que o amor suave. O lacrar, com poucas palavras, que o argumentar pacienciosamente. O sucesso do cru digital influencer, que a consagração do intelectual erudito. Tentar ganhar guerras sem empreender batalhas articuladas passou a ser visto como demonstração de sagacidade e não de estupidez. Valores como moderação, ponderação, paciência, persistência foram lançados na cesta de abobrinhas da lavoura arcaica. Viva intensamente, deixe-se levar pelas paixões. A vida é uma só. Hoje há apenas um, este agora, etc. Expressões dos valores da vida urbana, motorizada, conectada, acelerada. Valores que ficam pé no instante, desprezando a duração. Na duração, o que se aprecia é o trajeto, não a chegada. Na duração, a vida é um fluxo contínuo que se deve sorver, enquanto no instante há que se intensificar um ponto da reta no fluxo. Afinal, o que escolher? Qual a escolha sábia? A sabedoria da escolha e da duração, não confrontar o tempo, seguir seu fluxo apreciando o que com ele vai se apresentando, está em não ser faminto, saciar-se aos poucos. No extremo oposto fica a escolha do instante, em que se engole o mundo afoitamente, como o faminto. Mas se o equilíbrio é o valor que se abraça para escolher, nem tanto ao mar, valores arcaicos, nem tanto à terra, valores modernos. Na vida, há que se amar placidamente
e há que se não resistir a algumas paixões, sempre que paixão e amor não coincidirem, como só vai acontecer. Afinal, não existe ninguém, exceto os pouquíssimos santos, que seja capaz de subtrair-se aos perigos do tempo. Quem pode lançar a primeira pedra na punição ao acusado de, em algum momento na vida, não ter começado a construir casa pelo teto ou não ter invertido a ordem entre bois e carro? E ademais, não é incomum que nos deparemos tantas vezes com situações em que não sabemos exatamente o que é o teto e o que é o alicerce, o que é o carro e o que é o boi. Sabedoria é também lidar com ignorância e equívocos, equilibrando-os com conhecimento e acertos, evitando o precipício real da desistência ou os morros enganosos da prepotência. Cada um deve colocar-se diante da dor e da delícia de seguir o fluxo do rio do tempo e também de represá-lo com suas próprias forças, em favor dos próprios sonhos, em um ponto, tentando dirigir suas águas para o próprio moinho. Não há receita, há escolhas. Cada balança é calibrada de acordo com os pesos singulares de seu dono. Mas há que se saber que nos relacionamentos os pesos devem ser equiparados, pois sem isso, uns impõem sofrimentos aos outros em troca de tomarem para si exclusivamente as alegrias. A ética impõe uma métrica de ajustes intertemporais, porque ninguém pode ser feliz sozinho. Que colha quem semeia, que quem não semeia não colha, e que a colheita seja proporcional à semeadura de cada um, depois de separada da colheita aquela porção que será dada aos realmente incapazes de participar da semeadura. E que sejam consideradas sementes válidas também aquelas lançadas ao solo do espírito, não somente no corpo.